Fala aí, pessoal! Então agora nos próximos 10 minutos vamos analisar a equipe do Fluminense para 2025, assim como já fizemos com o Flamengo e também com o Vasco da Gama. Com a continuidade do trabalho do Mano Menezes no tricolor das Laranjeiras, pouca coisa deve mudar nesse início de temporada. Então assim, com a zaga, praticamente vai ser a mesma, tirando a lateral esquerda com a saída do antigo titular, né, o Diogo Barbosa, que foi para o Fortaleza. Então o goleiro continua sendo o Fábio, né? O Fluminense continuará tendo a experiência do goleiro Fábio e repatriou o Pitaluga, que era da base do tricolor, estava na Inglaterra e retorna às Laranjeiras para ser o principal reserva do Fábio. Na lateral direita, Samuel Xavier deve continuar o dono, né, da posição de titular, tendo o Guga como o suplente, né? E aí tem a primeira novidade do elenco para esse ano, que acaba sendo Freitas, né? Uma aposta, né, sul-americana aí do tricolor, e ele pode fazer tanto a lateral direita como a zaga da equipe do Fluminense. Então, né, um jogador polivalente, o que é importante no futebol atual, então ele pode conseguir alguma possibilidade, tanto na lateral quanto na zaga. Na zaga eu acho um pouco mais difícil, mas um pouco mais improvável que ele tenha maior minutagem. Por quê? A zaga no ano passado, né, terminou com Thiago Silva, né, como titular, e Thiago Santos, que no início acabou sendo improvisado e acabou caindo no gosto do técnico, fazendo com que ele realmente ganhasse essa permanência na equipe. E acredito que eles continuem com esse entrosamento dessa dupla de zaga. E aí, além do Freitas, né, que é uma das apostas da temporada, nós também temos outros jogadores. Um jogador que foi contratado no ano anterior, mas que sofreu com lesões e não pôde atuar durante toda a temporada, é o zagueiro Ignácio. Então agora acredito que neste ano ele vai poder mostrar todo o seu potencial e evoluir junto com os demais companheiros. O Manuel também continua, ele teve o contrato renovado, né, para ser uma espécie de quinto jogador para essa defesa, né, ser a terceira opção entre os reservas para compor esse elenco. Isso é importante, né, visando que o Fluminense vai disputar muitas competições esse ano, até mesmo o Mundial do meio do ano, não podemos esquecer. E saindo da zaga central, nós vamos para a lateral esquerda, né? Tivemos aquele problema no ano passado com o Marcelo, ele saindo, deixando a equipe. O Diogo Barbosa foi para o Fortaleza, né? E já tinha sido contratado o Gabriel Fuentes, que é uma outra também aposta, né? Acredito que nesta temporada ele inicie como titular, e quem foi contratado para suprir, né, uma carência também para essa posição acaba sendo o experiente lateral René. René, né, que já atuou no Flamengo e veio agora do Internacional de Porto Alegre, né? Então assim, o Fluminense, na maioria das suas contratações para a temporada atual, ele focou e pensou bastante na idade desses jogadores, porque na temporada passada ele contratou muitos jogadores medalhões e experientes e que acabou não dando resultado, acabou não dando liga, né, para o time que era o atual campeão da Libertadores e que sofreu até a última rodada do Campeonato Brasileiro para lutar contra o rebaixamento. Então nessa temporada agora, né, a diretoria pensou de uma outra forma, pensou em jogadores, apostas, né, possibilidades do futebol sul-americano principalmente, com uma idade naquele limiar dos 20 e poucos anos, em que se o jogador brilhar ainda pode conseguir até mesmo ir para o exterior, gerar lucro, né, para os cofres do clube, ou então até mesmo ficar um bom tempo na equipe, né, maturando e dando opções, né, para o técnico de bons jogos, né, de boas atuações. E aí a zaga acaba sendo muito parecida com a do ano passado. E aí quando nós vamos pensar agora o setor de meio campo, temos que ver como que o Mano Menezes vai escalar essa equipe, né? Se ele vai manter os pontas com um atacante fixo,
ou então se ele vai jogar com jogadores povoando mais o espaço do setor de meio campo. E aí quando nós vamos analisar esse setor de meio campo, na parte mais defensiva, né, nós vemos que o Bernal ganhou também uma posição, né, posição que era do André, ele ganhou essa vaga e deve continuar a ter a continuidade, né, do trabalho do ano passado. E com a chegada do Hércules é um jogador que pode fazer esse segundo homem de meio campo, ou até um terceiro homem de meio campo, dependendo da intenção do Mano Menezes. Hércules que foi contratado a peso de ouro, né? Um valor bem caro, né, pro Fluminense, mas também outros times tinham tentado e queriam contar com esse jogador, né? Especularam o Hércules tanto no Flamengo quanto no Palmeiras, e ele acabou vindo para o Fluminense, então ele vai ser titular com certeza. Só não sabemos se como segundo ou terceiro homem de meio campo, né? Vai depender do processo que o Mano Menezes vai designar para o time nessa temporada. E aí, se nós formos pensar num tripé desse meio campo, nós teríamos o Bernal sendo o primeiro homem, tendo a contenção, ganhando as bolas, distribuindo, né, rapidamente para os outros jogadores do setor, né? O Hércules já é o jogador que consegue fazer a movimentação de ida e de volta, de tanto ganhar a bola como começar o início da armação de jogadas com lançamentos ou com passes curtos e rápidos em triangulações ou em jogadas, né, direcionadas homem a homem. Então, assim, pensando no Ganso, né, que é o armador desse time do Mano Menezes, teve agora esse problema, né, com ele, da miocardite, né, um problema cardíaco, né, em válvulas, e foi até perguntado para o presidente do Fluminense se o tricolor entraria novamente no mercado para tentar conseguir, né, encontrar um substituto para o Ganso. Ele disse que não, nesse momento não. Ele está bem tranquilo em relação a esse processo, que o Ganso continuará atuando de forma normal, né? Ele vai ficar cerca de 4 semanas fora, né, dos gramados para fazer uma bateria de exames e analisarem o caso dele, clínico, né, especificamente, individualmente, o que pode ser feito, qual é o processo, o que decorreu do que para que acontecesse tal situação e fosse visada, né, agora. Mas, a princípio, né, o técnico e o clube vai continuar contando com um Ganso, né? E, independentemente desse problema de saúde pontual do jogador, o Fluminense ele tem que começar a analisar que tem 2 jogadores no plantel que ele precisa de uma renovação, que a qualquer momento eles não conseguirão mais dar toda a sua técnica, né, e habilidade do pensar, do criar, do agir e do fazer. O Ganso tem, mas em algum momento a perna vai cansar, porque a idade chega para todo mundo, ele está chegando num nível, né, de já declínio de carreira, pensando em aposentar, né? Não tem como dizer que não, até no futebol atual, em que a velocidade, a explosão, né, a parte física, né, tá ganhando em detrimento de outros valores de valências que o Ganso tem acima da média. E quando eu falo do Ganso, né, eu também já jogo isso pro Germancano, porque na última temporada o Cauã Elias veio feroz, garoto novo, né, da base, veio para cima para ganhar essa vaga, e vamos ver a temporada como que vai ser. Mas retornando ao setor de meio campo, né, o Fluminense tem alguns jogadores pontuais, né, que fazem mais do que um setor específico do time, né, e que a torcida até que pega mais ou menos no pé em alguns momentos. E aí eu vou citar 3 jogadores que são, para o esquema tático de técnico, eles são muito importantes, mesmo que eles não apareçam para a torcida, né, da forma como se espera, né? E aí vamos falar, são o Martinelli, o Nonato e o Lima. São 3 jogadores que a torcida gosta de pegar no pé, porque são jogadores que eles não pegam a bola, pensam em si, em fazer a armação de jogadas, em fazer as jogadas de transição rápida de defesa para ataque, de municiar
logo os pontas ou o atacante, eles pensam num contexto de povoar um espaço de campo, né, da determinação tática do treinador e o que ele espera naquele momento ou contra aquele adversário específico, né? Então, assim, o Martinelli já é um jogador mais, né, defensivo desses três que eu falei, né? E provavelmente nesta temporada ele não vai ser titular, né? Ele vai ficar brigando ali com o Bernal e o Hércules por uma dessas duas vagas desse setor mais defensivo do meio campo. O Martinelli é um jogador que tem um vigor físico, né? Em alguns momentos do jogo ele perde algum senso de foco, né? A gente não sabe o que se passa especificamente, mas não é um jogador ruim. É um jogador do grupo, né? Um jogador que os técnicos gostam bastante de utilizar, né? Mas a torcida tem um pouco de pé atrás com ele. Provavelmente nesta temporada ele jogue menos do que nas anteriores. O Lima já é um jogador que consegue ser utilizado tanto como segundo, terceiro homem de meio campo, caindo por uma das pontas, né? Fazendo essa movimentação atrás do atacante, quando o atacante é centroavante único, e aí se o técnico tenta fazer um tipo de tripé anterior ao atacante. Então, exemplo, aqui está o Germancano ou o Cauã Elias, e aí pelas pontas, o que eles podem fazer? Normalmente, né? O Kevin Serna de um lado e o John Arias do outro. E aí, ao invés de fazer dois jogadores de contenção no meio, ele avança um desses, e o Lima pode ser um desses jogadores também, né? Para fazer um tripé à frente ou para jogar dois jogadores à frente também. E aí que seria um esquema muito mais ousado, né? A gente poderia pensar que seria um esquema de 4-1-4-1, né? O que costuma não acontecer no Fluminense. Mas dá para pensar num Fluminense jogando num 4-2-3-1, que seria esse caso específico. Exemplo, os dois jogadores de contenção, né? A defesa normal, com 4. Os dois jogadores de contenção sendo o Bernal junto com o Hércules. O Lima ficando à frente desses dois jogadores, né? Para ficar no 4. Jogando com 3. Jogando com mais 3 à frente. E aí o Bernal pode ser o primeiro desse 1, do 4-1. 4-1. O que o Fluminense, né, pode fazer em relação ao Nonato? Para mim, na minha percepção, o Nonato é um jogador que ainda não conseguiu mostrar todo o seu valor, tudo que ele pode ser como jogador e agregar ao grupo do Fluminense. Eu acredito que ele deveria ter mais oportunidades nesta temporada, né, e jogando até um pouco mais à frente. Caso realmente o Ganso, né, fique um tempo parado, eu apostaria em o Nonato podendo fazer essa movimentação que seria a do Ganso. Óbvio que as habilidades e as técnicas são completamente diferentes. Um não pode ser o substituto do outro, mas por que não dar uma oportunidade para que ele tente fazer isso? Certo? Aí chegando no ataque, o ataque é o que eu já falei anteriormente mesmo, né? Acabei dando o spoiler da parte da frente do Fluminense. Só que quem chegou foi o Canóbio, né? O Canóbio chega, e pelo valor que o Fluminense pagou também, o Canóbio não vai chegar para ser reserva. Ele pode ficar no banco por um tempo, mas depois o técnico vai ter que realmente encontrar uma vaga para ele. E a pergunta é, em qual das posições e dos setores o Canóbio pode render mais? Entre esses três jogadores que eu disse, né, o John Arias é certo. O John Arias foi o melhor jogador do Fluminense há algumas temporadas. Então não tem como esse cara ir para o banco. É até estranho ele não ter sido transferido para a Europa até o momento.
né? Tiveram algumas sondagens, né? Até propostas de times da Turquia, mas o Fluminense conseguiu, né, manter o jogador, o que para mim, a manutenção do John Arias é a maior contratação do Fluminense para 2025. Né? A habilidade, a técnica, a rapidez de raciocínio, o confronto, né, do 1 contra 1 num espaço de lateral e de variações que ele consegue fazer saindo da ponta e caindo para o meio, batidas no gol. Ele é diferenciado, né? Para o futebol brasileiro, é um jogador muito bom. E o Fluminense ter mantido ele foi excepcional. Mas, com a chegada do Canóbio, né, vamos ver como que ele vai conseguir entrar aí nesse sistema tático, né? E essa é uma das possibilidades do Fluminense, né? O Kevin Serna evoluiu muito durante a temporada também, né? E o Cano tem essa disputa aí, né? Tem o Cauã Elias, que tá voando, né? Tem o Lelê também, que pode ter uma minutagem aí também, né? Esses são os principais jogadores do Fluminense, né? Para um esquema de 4-3-3, né? Pode-se dizer assim. Agora, caso isso mude para um 4-4-2, então a gente pode povoar um pouco mais esse meio campo, né? E jogando com 2 jogadores de frente. E aí, jogando com 2 jogadores de frente, né? Eu já acho mais interessante, aí sim, jogar o Canóbio junto com o Cano. Mas aí quem perderia uma vaga nesse setor, né? Então o Serna sairia da equipe, né? Para o Ares ser um jogador que chegasse ao ataque, mas não sendo um atacante, com o Canóbio e o Cano jogando à frente. E quem povoaria já esse meio campo? Então o Nonato poderia entrar, né? Também para ser um jogador para jogar ao lado do Hércules, do Bernal. E aí seria o Nonato, né? O Fluminense vai ter variações, vai precisar ter variações de esquema tático nessa temporada. Porque assim, o que acabou acontecendo na temporada anterior? O Fluminense jogava sempre de uma mesma forma. E aí acabou fazendo com que jogadores tivessem que, de forma individual, decidir as partidas. Isso é interessante para acontecer em determinados jogos, em determinados momentos de campeonato. Mas a todo jogo ter que ter algum jogador para fazer uma jogada diferenciada e que acarretasse num gol para levar o time à vitória é muito arriscado. Por sorte, o Fluminense não foi rebaixado. Então, nesta temporada, com o Mano pegando o elenco desde o início, fazendo uma pré-temporada interessante, vamos ver se o Fluminense vai conseguir finalmente ter variações táticas. Para mim é o que faltou ano passado ao Fluminense. Ter mais de um jeito de jogar. Vamos ver nessa temporada se o Fluminense vai conseguir isso. E para finalizar, né, falando ainda do Fluminense, alguns outros jogadores que chegaram, que eu não falei, Paulo Baia, que já está sendo até testado nesses primeiros jogos que o Fluminense tem jogado com a equipe sub-20 no campeonato estadual e não tem conseguido ainda mostrar, né, muita coisa para a diretoria e para a torcida, né, e torcida exigente, Paulo Baia vai ter que encontrar uma forma mais rápida possível de conseguir brilhar, porque senão ele vai cair lá para o final da fila da quantidade de jogadores que tem aí para a posição que é a dele, que é uma das pontas também, né? E assim como o La Vega, que chegou, que é uma outra aposta do Fluminense também, do futebol sul-americano, que daqui a pouco vai estar tendo chances aí também, né? E são esses 2 jogadores, né, que eu cheguei a não falar. A geração 07 que está atuando em alguns jogos do campeonato estadual, né? E alguns bons valores também que tiveram na Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Nós destacamos o Riquelme e o Isaac como 2 joias do Fluminense, né? Garotos com 17, 18 anos que provavelmente vão brilhar daqui a pouco já no futebol nacional. E vamos ver se o Mano vai ter, né,
essa convicção de dar oportunidades e minutagem para esses garotos, né? E na contramão disso nós temos o Renato Augusto também, né? Que segue no elenco. E vamos ver se bem condicionado ele vai poder ajudar mais do que na última temporada, quando ele praticamente não atuou, né? E é isso que temos para falar do tricolor das Laranjeiras. Vamos ver se o Mano vai manter um esquema tático, mas vai ter variações. Como que ele vai conseguir encontrar um espaço para o Canóbio nesse time? Quem ele vai tirar? Sem a presença do Ganso, quem vai ser esse substituto, nem que seja momentâneo?